A família tem que participar, aprender a curtir o que tem de bom, do que ele está melhorando. Porque quando a gente nega uma situação, a chance disso melhorar aí para frente é muito pequena. Tem dois itens principais que o indivíduo tem que estar incluído. O item A é uma dificuldade na interação social e na comunicação, tanto verbal quanto a não verbal, que é essa que a gente usa através de gestos, tá? E o segundo item, vamos dizer um item B, o indivíduo tem que apresentar interesses específicos, restritos, atividades repetitivas. O transtorno do espectro autista, ele é classificado em 3 níveis: leve, moderado e grave. O indivíduo leve é aquele indivíduo que ele tem grande chance de vir a ser uma pessoa funcional ou próximo disso. O moderado, geralmente quando a criança não fala nada, de cara ele já é classificado como moderado. Essa intensidade de gravidade pode mudar com o passar do tempo. Então você tem um que às vezes era grave e fica moderado, um moderado que fica leve. Então é importante ter noção de que existem mudanças e principalmente com o tipo de estimulação que é ofertada a essas crianças. O transtorno do espectro autista, ele é uma doença. Não existe por que não usar esse termo. Você pode usar como distúrbio, mas ele está classificado no dicionário das doenças. Assim como rinite é uma doença, o próprio estrabismo é uma doença. Os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, esses indivíduos são prejudicados, sofrem muito bullying quando são crianças, a dificuldade de interação social faz com que eles são excluídos, isso prejudica demais na escola, e a escola tem que fazer um papel para essa inserção, e as pessoas como seres humanos também têm que se esforçarem para fazer esse tipo de coisa. A gente tem as coisas que chamam sintomas de alarme, os red flags que a gente fala. Então, o que você vai prestar atenção? Aquela criança que os pais chamam pelo nome e ela não olha. Eles até ficam achando que a criança tem uma surdez e levam no otorrino, no fonoaudiólogo, porque preocupam se ele é surdo, porque ele não olha. Ou então, aquilo que eu tenho falado constantemente, então não bate palma, não dá tchau, não aponta. Isso geralmente no final do primeiro ano, até 1 ano e 2 meses, tem que estar acontecendo. O compartilhar brinquedos, então o indivíduo pegar um brinquedo e por volta de 1 ano e 3, 1 ano e 6 meses, ele tem que, na hora que recebe um brinquedo legal, olhar para quem deu o brinquedo, a gente chama triangular o olhar, ou então olhar para uma outra pessoa que esteja perto. A criança com TEA, geralmente ela pega esse brinquedo e ela fica olhando só para o brinquedo, numa fixação, num interesse específico e não está nem aí. O brinquedo cai no chão, a pessoa vai lá e pega e dá o brinquedo para ele, mesmo assim ele não olha para a pessoa, ele continua só no brinquedo. O pai aponta para um ponto na parede e ele não consegue enxergar aquele ponto, ele fica olhando para o dedo do pai. Todos esses são sinais e sintomas que sugerem um autismo, mas tem muito mais. Na maioria das vezes, o TEA ele é de ordem genética. Nem sempre a gente consegue identificar qual é a mutação, qual que é a parte de um cromossomo que pode estar faltando. Ele é muito mais comum em meninos e geralmente tem na mesma família outras pessoas com TEA, ou que às vezes nem foram identificados. Outras situações podem determinar que o indivíduo desenvolva um quadro de autismo. Crianças prematuras têm um risco maior de vir a ter autismo, principalmente aqueles prematuros que tiveram complicações no berçário, complicações como hemorragia cerebral, uma isquemia, um entupimento de algum vaso, ou tiveram uma infecção mais grave. Outras causas, por exemplo, então faltou oxigênio na hora do parto, mesmo para um bebê de termo, ele tem um risco maior. Ou então ele teve uma infecção do sistema nervoso, como uma meningite, uma encefalite, nessa fase dos primeiros tempos da vida, e ele pode desenvolver um quadro de autismo. Eles podem ter relacionamentos, aí depende muito de quem vai estar com eles, se é uma pessoa mais compreensiva ou não. Porque a pessoa com TEA, mesmo
mais inteligente, ela tem uma dificuldade com a linguagem que não seja literal. E por causa disso eles acabam não entendendo muitas coisas. Às vezes eles têm uma certa sensibilidade ao toque. E quando você vai abraçar um indivíduo com autismo ou num relacionamento de namoro, etc., eles podem estranhar, e quem vai fazer isso é estranhar muito, é se afastar da pessoa. Os especialistas que atendem uma criança e podem fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista são o neurologista da infância e adolescência, o psiquiatra da infância e adolescência e o pediatra do desenvolvimento. Não tem exame para fazer o diagnóstico, não adianta fazer ressonância magnética, eletroencefalograma ou mesmo exames genéticos. Esses exames podem ter importância e validade em situações específicas. Então o diagnóstico é baseado na entrevista do paciente, eventualmente uma equipe multiprofissional vai avaliar, mas o diagnóstico é clínico. A gente usa o DSM-5 e avalia as situações específicas que eles têm que preencher. Então é você fazendo uma história detalhada com a família e observando a criança. Você tem um padrão ouro de entrevista e que a gente usa muito para pesquisa, que é o EIDOS, que é uma classificação que alguns psicólogos são treinados para aplicar nas crianças, e isso pode ser feito como um diagnóstico final para casos muito difíceis. Na grande maioria das vezes não é necessário você fazer um EIDOS, nem você se basear em escalas. As escalas que a gente usa para suspeitar de triagem, como o MCHAT, o CARS, o CAST, etc., elas são boas para fazer suspeitar. Mas quem vai fazer o diagnóstico é a história e avaliação clínica da criança. Tem vários estudos, eu acredito pessoalmente nesses estudos, que 10 a 12% das crianças com autismo leve pode sair do espectro autista, ou pelo menos não ficar uma coisa perceptível. E outro tanto acabam ficando pessoas funcionais, que convivem com a gente, médicos, engenheiros, advogados, e que conseguem ter uma vida muito positiva. O início do tratamento, nas crianças pequenas principalmente, é baseado na análise aplicada do comportamento. Muitas horas de terapia, isso feito geralmente por um psicólogo, mas não necessariamente, tem pessoas de outras áreas também treinadas nisso. Ele geralmente, como eles têm distúrbio de linguagem, ele precisa de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, e na evolução vai precisar de um psicomotricista, porque é comum que a criança com TEA tenha, e vai aparecendo depois, dificuldade de coordenação. Às vezes precisa de um personal trainer para botar essa criança e colocar essa criança em situação de brincar com os amigos. Na evolução pode ter ansiedade, pode ter depressão, e tudo isso vai sendo abordado conforme a dificuldade que vem. É comum crianças com TEA apresentarem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso não é infrequente, então às vezes você tem que tratar isso. O que eu quero dizer? Na maioria das vezes não precisa de medicação. Você vai tratar com estimulação específica. Eventualmente precisa. Então, se o indivíduo tem TDAH, que eu acabei de falar, você precisa tratar o TDAH. Se ele tem ansiedade, vai tratar a ansiedade. Se ele tem agressividade e você não consegue, através de identificar os desencadeantes, os triggers que desencadeiam uma agressividade, você abordar isso com terapia, você pode precisar de um tratamento medicamentoso para essa agressividade. A plasticidade cerebral da criança, ela vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Então, quanto antes você conseguir começar um tipo de terapia, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. A incidência de TEA na população hoje é 1 para 44. Mas se você tem um filho com TEA, a chance de ter outro é mais ou menos 10 a 20%. As outras causas de TEA que a gente citou antes, como prematuridade, infecção do sistema nervoso, falta de oxigênio, você pode prevenir as complicações evitando essas situações. Então, evitando que aconteça o nascimento de uma criança prematura mais grave, tipo com menos de 30 semanas, evitando uma má assistência ao parto com déficit de oxigenação, evitando infecção do sistema nervoso. Tudo isso você diminui, você seria um jeito de tentar prevenir o transtorno do espectro autista.
família é um fator fundamental. A família tem que participar, aprender a curtir o que tem de bom, do que ele está melhorando. Trazer esse indivíduo que é autista para o nosso grupo, em vez de procurar afastá-lo ou fazer piadinhas. Essas pessoas vão melhorar e vão se beneficiar muito se o grupo abraçar a cada um e trazer eles para o meio que o indivíduo precisa viver de um modo digno e para ser feliz. Aceitar que existe um problema que tem que ser tratado da melhor maneira possível, que quando a gente nega uma situação, a chance disso melhorar aí para frente é muito pequena.